Muito bem, amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, se você deixasse aberto aí, Colossenses capítulo 1, e nós estamos tendo uma série de estudos sobre o discipulado. O tema geral é o tema do ano na igreja, né? Ser e fazer discípulos de Jesus. Há 2 quartas-feiras que eu falei sobre discipulado, a jornada que transforma imitadores em modelos. Nós nos baseamos ali na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10, e na semana passada eu concluí, aquele texto, refletindo um pouquinho sobre o discipulado. Hoje eu quero dar sequência nessa série, e eu vou falar um pouco sobre a base bíblica, a base bíblica do discipulado, a base do discipulado bíblico e do ministério da igreja. Eu já falei aqui na igreja, para os irmãos, sobre esse material, Projeto Videira, Existe o livro A Treliça e a Videira, e existe o Projeto Videira. E aqui, na primeira parte desse livro, o autor ele vai tratar exatamente sobre esse fundamento bíblico sobre o discipulado, mostrando que não é uma ideia humana, não é um modismo na igreja, mas é algo que está na palavra do Senhor, em toda a Escritura. E eu queria então começar a partir de hoje a refletir um pouco sobre essa base do discipulado bíblico e do ministério da igreja. Nós vamos tratar a partir de hoje sobre 5 convicções a respeito dessa questão do discipulado, em torno de 5 questões-chave relacionadas ao discipulado. Nós vamos tratar de 5 perguntas. A primeira delas: por que fazer discípulos? Essa é a primeira pergunta que nós vamos considerar. A segunda: o que é um discípulo? Talvez algumas coisas que você ache básica, mas é importante nós nos voltarmos à palavra de Deus, à base bíblica, do discipulado e também do ministério da igreja. A terceira questão que nós vamos tratar é como se faz um discípulo, ok? A quarta pergunta: quem faz discípulo? Os líderes da igreja, os missionários que atravessaram o oceano para ir para um outro país ou foram para uma outra nação, não tão distante. E por último, onde fazer discípulos? São 5 questões que nós vamos trabalhar aí nessas semanas, ok? Refletindo um pouco sobre a base do discipulado bíblico e do ministério da igreja. Na semana passada, eu terminei falando um pouco sobre, baseado nesse livro mesmo, sobre a reflexão que os autores fazem sobre a distância que cada pessoa está do discipulado. É importante nós, como igreja, pensarmos nisso, porque nós vamos lidar e nós lidamos no nosso dia a dia com pessoas em várias etapas da sua caminhada. Então o ministério da igreja, quando reflete sobre o discipulado, precisa considerar todos esses aspectos. E eu falei na semana passada que os autores eles consideram pelo menos 4 etapas aí no discipulado. Primeiro, algumas pessoas que estão muito distantes de Cristo e de seu reino. Quem são essas pessoas? São as pessoas que não têm contato ou não têm falado com um cristão, não têm um relacionamento com um cristão. Então, qual é o passo que nós como igreja precisamos ter com esse tipo de pessoa? Que não tem contato com cristãos, que não tem contato com o ambiente cristão, relacionamento com algum cristão. É envolvimento. É nós nos envolvermos, nos aproximarmos, rompermos as barreiras, irmos até as pessoas. Interessante quando a gente lê na Escritura a missão de Israel e a missão da igreja. Quando nós olhamos para o povo de Israel na antiga aliança,
Israel precisava andar com Deus, viver na presença do Senhor, e as nações seriam atraídas com o estilo de vida do povo de Israel. E nós vamos ver que em determinados momentos isso aconteceu, no reinado de Davi, por exemplo, no reinado de Salomão, né, quando as nações iam até Jerusalém para aprender. A rainha de Sabá, por exemplo, fica impactada. Não havia aquela missão do ir. Eles tinham que andar com Deus, eles tinham que viver, celebrar, cumprir os mandamentos, adorar a Deus. Mas a igreja tem uma missão diferente. O que o Senhor Jesus estabeleceu para nós é o ide, né? É estar em movimento na direção das pessoas. A igreja não pode ficar aguardando, nós como discípulos de Cristo, que as pessoas venham. Deus até faz isso, né? Por sua graça, Ele vai atraindo pessoas, mas o caminho natural da igreja é o ir. Primeiro, para envolvimento. Então, a primeira palavra utilizada é envolver, né? São 4 verbos aí, começando com a letra E. Segundo passo, né? Que as pessoas estão, a distância que as pessoas estão do discipulado é a fase da evangelização. Primeiro é o envolvimento, a aproximação. Depois, o segundo passo é ouvir o Evangelho, né? Outros conheceram e se envolveram com cristãos ou com o cristianismo de alguma forma. O próximo passo para eles é ouvir o Evangelho. E aí nós precisamos conhecer a palavra, estudar a palavra, anunciar com fidelidade o Evangelho de Jesus, obedecendo a ordem do Senhor de semear o Evangelho. Então, o segundo passo, evangelizar, envolver, evangelizar. E aí essa pessoa que ouviu o Evangelho, ela precisa agora de se estabelecer, firmar-se na palavra, né? Então a terceira palavra, o terceiro verbo é estabelecer. Eu usei Colossenses 2, semana passada, versículos 6 e 7, quando Paulo diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Veja, o primeiro passo é receber a Cristo, mas não é o último passo, é o primeiro de uma jornada. E aí Paulo diz na sequência: andai nele. Da mesma forma que o recebemos pela fé, nós vamos andar nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Sempre vai ter o elemento da instrução, sempre vai ter o elemento da proclamação do Evangelho, porque discípulos são feitos a partir da pregação do Evangelho. Foi isso que o Senhor Jesus deixou na grande comissão. Se nós vamos para Lucas 24, né? Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem seja preso, crucificado, ressuscite ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento a todas as nações. Então a igreja é chamada para pregar o arrependimento, anunciar o Evangelho, anunciar a obra de Cristo, para que as pessoas sejam evangelizadas e acompanhadas e discipuladas. Então vejam, irmãos, agora aqui há o estabelecer, o fundamentar, como Paulo está dizendo aqui no versículo de número 7. E aí, por último, o equipar, né? À medida que os cristãos se estabelecem e crescem em amor e conhecimento, eles se tornarão cada vez mais preocupados, não apenas em avançar mais passos, mas em ajudar os outros a fazer o mesmo. Então nós temos falado que a palavra discipulado tem 2 sentidos na Bíblia. Primeiro, é o ato de seguir a Jesus. Segundo, é o ato de ajudar alguém a seguir o Senhor, né? Mas há um determinado momento na nossa caminhada que nós precisamos ser equipados para isso, né? Ajudarmos, por exemplo, os nossos jovens a estudarem a Bíblia com outros jovens, né? Ou nos prepararmos em pequenos grupos para darmos acompanhamento àqueles que precisam de crescimento, ou treinarmos alguém para a evangelização. Então o discipulado ele vai abranger essas etapas aí, né? Atingindo as pessoas na distância que cada uma está do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero então avançar, pensando aí nessa base do discipulado bíblico e do ministério da igreja. E a primeira pergunta que eu queria pensar com os irmãos
por que fazer discípulos, né? Então a gente vai estar pensando aí nessas 5 questões chaves relacionadas ao discipulado, e a primeira delas, por que fazer discípulos? Eu acho interessante os autores desse livro dizerem assim: olha, a resposta mais óbvia seria a seguinte: porque foi uma ordem de Jesus, né? Jesus manda e nós obedecemos e ponto. Não deixa de ser verdade, né? Lá em Mateus 28, a ordem de Jesus aos seus discípulos é para fazerem discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Será que os discípulos de Jesus entenderam essa ordem? Quando Jesus falou: olha, vocês precisam fazer discípulos. Obviamente. Por quê? Porque foi o que eles viveram com o Senhor. Os últimos 3 anos e meio deles foi exatamente essa caminhada de seguir ao Mestre, esse relacionamento entre mestre e discípulo. Quando Jesus disse para eles: ide fazer discípulos, era para reproduzir aquele tipo de relacionamento, não um programa, né? Não um programa intelectual que precisa abordar determinados assuntos, mas um estilo de vida. Eles aprenderam na prática o que é viver no reino de Deus. É interessante, irmãos, o método que Jesus estabeleceu, o caminho que Jesus estabeleceu: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É para me seguir, é para olhar para mim. E nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ensinando os seus discípulos a perdoar, caminhando com eles, ensinando um estilo de vida. Quando Jesus disse para eles: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, né? Olhem, observem, olhar as aves dos céus, depois observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como cada um deles. Jesus está ensinando a dependência, não é um programa, né, educacional, teórico, mas é na prática. Vocês vão sair para levar a minha palavra, não levem bolsas, entrem numa casa onde há paz, e quando vocês forem recebidos, fiquem ali, comam o que for oferecido a vocês. É um estilo de vida. Quando Jesus quis ensinar sobre a humildade, Jesus não pegou assim: olha, a palavra humildade no latim significa isso. Não, Jesus tirou a vestimenta de cima, sendo o Senhor, pegou uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos, e disse assim: olha, viu o que eu fiz com vocês? Bem-aventurados sois se vocês praticarem. Quando Jesus quis ainda falar sobre humildade, ele toma uma criança nos braços. Eles estavam se debatendo quem é o maior no reino dos céus. Jesus pega uma criança e diz assim: olha, quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino. Então nós somos chamados a aprender a Cristo, a aprender a viver com Ele, esse estilo de vida. Aí no final do seu ministério, antes da sua ascensão, Ele disse para os seus discípulos: olha, vocês ensinem tudo aquilo que eu vos ordenei, tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês viveram, experimentaram, vocês vão replicar isso. Então, amados irmãos, esse é o chamado do Senhor. E aí talvez a resposta: por que fazer discípulos? Seria óbvia: manda quem pode, Jesus mandou, né? Mas além de dar essa ordem, além de estabelecer essa direção, ele explica por quê. Nós encontramos na palavra do Senhor o plano de Deus, para nós entendermos a dimensão do que é essa resposta: por que fazer discípulos? Não somente, eu tenho que cumprir essa obrigação aqui, por desencargo de consciência, como alguns dizem, deixei lá um folheto, ou falei alguma coisa. Irmãos, há um motivo muito maior, há um plano tremendo de Deus. Eu quero convidar você então a ler Colossenses capítulo 1, é um dos textos que nós poderíamos lançar mão nessa noite, para refletirmos sobre por que fazer discípulos.
Eu queria que nós entendêssemos que não é um programa opcional da igreja, é na verdade aquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus está em missão, o Deus a quem nós amamos, a quem nós cultuamos, a quem nós celebramos, seja na nossa casa, seja aqui no local de reunião, esse Deus está em missão. Os irmãos se lembram do texto de Atos dizer que o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos? Deus está em missão, e nós vamos perceber a grandeza dessa obra. Daí faz sentido para nós esse chamado de fazermos discípulos. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia! Queria que você olhasse para esse texto e encontrasse aqui a centralidade de Cristo. Deus quer que o seu Filho seja glorificado. Deus quer que Jesus seja celebrado e adorado em toda a terra. Quando eu e você pregamos o Evangelho, nós estamos dentro desse projeto de Deus, de reunir homens e mulheres num povo que adora Jesus Cristo, um povo que celebra a centralidade de Jesus, um povo que reconhece que Ele merece a primazia, um povo que reconhece que Ele é a imagem do Deus invisível. Então, amados irmãos, Deus nos chama a participar desse projeto. Percebam aqui, o apóstolo está lembrando os seus leitores que Deus resgatou e redimiu da escuridão em que estavam escravizados. Deus perdoou os seus pecados e deu-lhes uma herança no reino, nesse reino de luz do seu Filho amado. Que obra poderosa! Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas. Talvez você diga: mas eu andava no império das trevas, eu nunca fiz um pacto com as trevas. Amados irmãos, nós vivemos num mundo que rompeu com Deus, espiritualmente falando, rompeu com Deus. Nós nascemos separados de Deus. Há pessoas que estão espiritualmente enganadas, equivocadas, achando que por aquilo que elas praticam, pela forma piedosa, religiosa com que vivem, essas pessoas têm o favor dos céus, por aquilo que fazem. Se isso fosse verdade, o Senhor Jesus não precisaria morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, e por isso a palavra libertou no verso 13, Ele nos libertou. Quem é que precisa de libertação? Se nós estivéssemos bem espiritualmente, se nós estivéssemos andando em harmonia com o nosso Criador, Ele não enviaria o seu Filho amado, perfeito, único, sem mácula, sem defeito, para morrer uma morte tão terrível,
para experimentar uma dor tão horrível da cruz, para ser rejeitado pelo seu povo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Hoje nós falamos sobre rejeição na sociedade, hoje nós falamos sobre ódio, sobre xenofobia, sobre discriminação. Jesus passou tudo isso em nosso lugar. O texto diz: Ele nos libertou do império das trevas. Essa era a nossa condição espiritual, e Ele nos libertou, nos perdoou, nos purificou, e agora, diz o verso 12, nós fazemos parte, recebemos a parte que nos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos incluiu na sua herança, amados irmãos. Que coisa gloriosa! Este Filho, essa figura majestosa e preeminente, está no centro de tudo, Ele está no começo, no meio e no fim da história. Diz o versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No Filho, todas as coisas foram criadas, nele tudo subsiste, nele todas as coisas encontram propósito e realização. Será que essa era a nossa vida antes de sermos trazidos para o reino de Deus? Será que nós estávamos preocupados com a primazia que Jesus merecia? Será que nós estávamos preocupados em viver uma vida para a glória do Senhor Jesus? Não. Por isso, a importância do ministério da igreja, do ministério da palavra, da evangelização, para que vidas sejam trazidas do império das trevas para uma vida que glorifique o nome de Jesus. O alvo de Deus é que o seu Filho seja adorado, que todas as nações o adorem. Deus está fazendo essa obra em toda a terra, chamando homens e mulheres, e nós entramos aqui nessa missão, por graça, para participarmos dessa obra. As multidões em volta desse mundo tenebroso que vivemos, as multidões precisam ser resgatadas e transformadas. Império das trevas, essa é a linguagem da Escritura. Ele nos libertou do império das trevas. Aos Efésios, no capítulo 5, Paulo escrevendo a homens e mulheres convertidos a Cristo, ele diz no verso 8, capítulo 5, verso 8, pois outrora, noutro tempo, eras trevas. O apóstolo Paulo utiliza muito essas figuras de tempo, né? Ou noutro tempo, outrora, no passado, antigamente, e hoje, nesse tempo, atualmente. E é isso que ele está dizendo aqui no verso 8: outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Aleluia! Andai como filhos da luz. Irmão, meus irmãos, para que essa obra se realizasse em nossas vidas, um preço foi pago, para nós sermos libertados, transportados desse império das trevas. É assim que nós vivíamos. Por isso Paulo chama atenção aos cristãos em Éfeso, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra principados e potestades, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, neste mundo tenebroso. O mundo que nós vivemos espiritualmente está em trevas. Por isso, Deus nos chama a pregar o Evangelho. Por isso, Deus nos chama a anunciar a sua palavra, a proclamar a Cristo. Se nós olharmos para esse texto de Colossenses, logo no início, nós vamos perceber como aqueles homens, aquelas mulheres experimentaram essa libertação do império das trevas. Se nós olharmos para os primeiros versículos, Paulo está celebrando ao Senhor pela fé daqueles irmãos em Cristo. No versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Como é que eles receberam essa fé? Como é que eles receberam essa herança? Percebam, o Evangelho foi pregado para eles. No versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus,
da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Mais uma vez, nas 2 últimas semanas eu falei em 1 Tessalonicenses, o Evangelho chegou em Tessalônica, aquelas pessoas foram convertidas, abandonaram os ídolos e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro, e passaram a aguardar a vinda de Jesus. Da mesma forma, a palavra nos diz que a esperança chegou, a esperança que nos está preservada nos céus, foi revelada àquelas pessoas em Colossos, pela pregação da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, diz o versículo 6, e graças a Deus chegou até nós, amados irmãos, chegou até nós. E Paulo diz, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Perceba o verso 7, segundo fostes instruídos. Aqui entra o discipulado, a instrução, a pregação, a proclamação, o testemunho. Amado, não existe mágica. Como um discípulo é feito, como uma pessoa se converte a Cristo através da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse movimento constante no seio da igreja, em todos os aspectos do ministério da igreja, precisa haver a centralidade da palavra do Evangelho. E Deus usou ali Epáfras, que era um fiel ministro de Cristo, para pregar o Evangelho àqueles irmãos. Então, amados, as pessoas que vivem nesse mundo tenebroso precisam ouvir o Evangelho de Jesus, precisam ser transportadas, precisam ser trazidas, e Deus está totalmente concentrado ao longo de toda a história em fazer exatamente isso, salvar e transportar pecadores redimidos para o reino do seu Filho. Aleluia! Por que fazer discípulos? Porque o objetivo de Deus para todo mundo e toda a história humana é glorificar seu amado Filho no meio do povo que Ele resgatou e transformou. Glória a Deus! Deus tem uma missão, Deus está em missão, e Deus tem um povo para essa missão. Esse povo é a igreja, são os seus discípulos. Nós fomos chamados a fazer outros discípulos. Percebo que aqui Paulo vai falar da igreja, ele vai falar em Colossenses 1 da centralidade de Cristo no universo, mas ele fala no verso 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja. O propósito de Deus é unir um povo em torno de Jesus Cristo, homens e mulheres redimidos, salvos por Ele, trazidos do império das trevas para o reino de Deus, para viver em torno de Jesus Cristo, para glorificá-lo com a sua vida. Aleluia! E nós somos esse povo, irmãos. Um dia alguém pregou o Evangelho para mim e para você. Os irmãos perceberam Paulo dizendo aos Tessalonicenses? O Evangelho não chegou até vós somente em palavra. Paulo está dizendo, o Evangelho chegou até vocês. Aqui aos Colossenses da mesma forma, ele diz no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, verso 6 do Evangelho, pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, chegou aos Tessalonicenses, chegou aos Colossenses, chegou a nós. A pergunta que eu faço nessa noite, ela vai parar em nós? Essa mensagem vai parar em mim? É isso que Deus queria para a minha vida, que eu ouvisse essa mensagem, que eu recebesse essa mensagem, que eu fosse tirado do império das trevas e trazido para o reino, e terminou a obra em mim. Não, amados irmãos, o Senhor quer que outras vidas conheçam o seu Evangelho. Por que fazer discípulos? Porque Deus está chamando em toda a terra, homens e mulheres, para pertencer a um povo que Ele separou para o louvor da sua glória, que vivem para Jesus, que tem Jesus como seu alvo máximo, que o seguem, que o servem, que o adoram, que o celebram.
um povo para uma obra, um povo separado para essa obra. Deus não tem uma obra para esse povo, Ele tem um povo para a obra que Ele está fazendo. A missão não é da igreja, a missão é de Deus. A igreja é o povo que Deus deu para essa obra, para essa missão. É o que Paulo escreveu a Tito no capítulo 2. Tito capítulo 2, a partir do versículo 11. Tito capítulo 2, de 11 a 14. A palavra do Senhor diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando é que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens? Quando Jesus pisou esse planeta, quando o Verbo se fez carne, veio e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João diz na sua primeira carta: nós tocamos no Verbo da vida, nós vimos, nós o ouvimos. Essa mesma graça, diz Paulo, que se manifestou salvadora, ela agora está agindo na minha e na sua vida. Como? Verso 12: educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A mesma graça que agiu na nossa salvação, nos levando aos pés de Jesus, nos levando a crer em Jesus Cristo. A fé salvadora é a fé que é depositada em Cristo, não é qualquer fé. Fé salvadora é aquela que é depositada no Salvador, e essa fé é um dom de Deus, que nos é dada através da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação de Cristo. A fé é externa, ela vem, ela é despertada através da pregação, então ela já se manifestou na nossa vida, e a graça continua trabalhando. Agora ela está nos ensinando como viver, é a continuação da caminhada. A vida cristã é uma jornada, querido, nós não podemos estar estagnados. Paulo diz: assim como recebeste a Cristo, andai nele. Efésios 5:8, lemos hoje: outrora erais trevas, agora sois luz, andai como filhos na luz. Infelizmente, há muitos discípulos que pararam no meio do caminho, que não têm crescido, que não têm frutificado, que a sua vida espiritual está estagnada. Isso é um perigo terrível. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para uma constante comunhão com Ele, uma entrega constante. Por isso o texto está dizendo que a graça se manifestou salvadora, mas ela continua nos educando e ela nos prepara para o futuro. Diz o versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A obra de Deus é perfeita, amados irmãos. A obra de Deus é completa, vai desde a justificação até a glorificação. Se a graça de Deus está agindo na sua vida, se está agindo na minha vida, nós temos consciência de que fomos salvos, nós temos consciência que Deus está nos santificando, e nós temos um olhar voltado para a eternidade, para a volta de Cristo. Por que a mensagem da volta de Cristo tem sido negligenciada muitas vezes nos nossos dias? Por um discipulado equivocado. Porque quando Jesus fala desse assunto, Ele não fala desse assunto de uma maneira solta, está dentro de um contexto de vida. Primeiro: olha, vocês vão me seguir, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aí eles começaram a aprender a depender de Deus. Não levem bolsa, né? Entre na casa, comece a confiar em mim, descanse. Quando vocês forem presos, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. Eles começaram a viver uma vida com a consciência de que eram peregrinos. Se nós perdermos a visão de que nós somos peregrinos nessa terra, nós vamos ficar presos nessa terra. Aí vem a praga da teologia da prosperidade. Tem crente que está achando que esse mundo é maravilhoso, ele não quer nem pensar na eternidade. Pastor, por favor, não fala da volta de Jesus, que aqui está bom demais. Está bom, meu irmão?
está ótimo. Aí Paulo diz, a graça de Deus se manifestou salvadora na minha e na sua vida, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa mesma graça está nos ensinando a viver nesse mundo sensata, justa e piedosamente. Essa mesma graça está nos preparando para a bendita esperança. Maranata, vem Jesus! Mas quando você se desvia do discipulado de Jesus, você começa a acreditar num falso evangelho, que diz que eu e você vamos comer o melhor dessa terra nessa terra, confundindo o texto da antiga aliança com a nova aliança. Eu creio que Deus é o Deus que supre as nossas necessidades em Cristo Jesus, mas nós não podemos romper, rasgar parte da palavra que nos fala das lutas, das perseguições, das adversidades, porque nós somos uma igreja que serve a Cristo, discípulos que servem a Cristo, num mundo que rompeu com Deus, e há pessoas que querem uma harmonia com o mundo, com o pensamento do mundo, com a cosmovisão mundana, secular. Acorda, irmão, você é cidadão do reino dos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Nós precisamos caminhar como peregrinos nesse mundo, nos desembaraçando do peso do pecado que tenta nos assediar, vivendo vida simples, comprometida com o Evangelho de Jesus, sendo e fazendo discípulo. É para isso que nós estamos aqui. Nada temos trazido desse mundo e nada vamos levar desse mundo, nos desapegando, centralizando a nossa vida em Cristo, no Evangelho. O diabo tentou roubar da igreja essa essência. Muitas pessoas se perderam no meio do caminho, abandonaram o discipulado em casa, enquanto estavam preocupados em manter um estilo de vida que o mundo disse que deveria ser ideal. E Deus é misericordioso, irmãos. Deus está restaurando o culto doméstico. Quantos pais não contavam mais histórias para os seus filhos, não oravam mais com eles, porque o foco é preparar esse menino para o mercado de trabalho. Esse menino precisa falar pelo menos uns 3 idiomas, tem que dominar uma série de coisas, mas não conhece o Evangelho. Naquele dia nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos com os nossos filhos. O nosso ministério começa em casa. Eu não quero ganhar o mundo e perder a minha casa. Por isso, amados, o Senhor está nos chamando a voltarmos à essência daquilo que Ele quer de nós, ser e fazer discípulos de Jesus. O Senhor reduziu em muito as nossas atividades para concentrarmos na essência. Quantas coisas fazíamos e quantas pessoas nós evangelizávamos e discipulávamos durante um ano. Agora temos tido essa oportunidade. Deus tem me dado a oportunidade de caminhar com pessoas que não conhecem a Cristo, ou algumas que estão no início da caminhada. E você tem sido chamado da mesma forma. Agora veja, querido, dentro desse propósito todo de Deus, para esse propósito, Deus estabeleceu um povo. Veja o verso 14. Aguardando a bendita esperança, no verso 13, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, o qual a si mesmo se deu por nós. Aí vem o propósito, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Por que fazer discípulos? Porque o objetivo de Deus, mais uma vez, para todo mundo e toda a história humana é glorificar seu amado Filho no meio do povo que Ele resgatou e transformou. Quando eu e você pregamos o Evangelho, dentro da soberania de Deus, Ele estabeleceu isso. Quando nós pregamos a palavra, Ele vai chamando homens e mulheres e vai inserindo essas pessoas que respondem ao Evangelho em arrependimento e fé, e essas pessoas passam a fazer parte da igreja, desse povo exclusivamente de Deus.
Deus está chamando e acrescentando ao seu povo. Por isso, nós precisamos ser fiéis ao nosso chamado de fazer discípulos de Jesus. Para fazer discípulo, precisa ser primeiramente um discípulo. Precisa seguir a Cristo. Precisa reconhecer o seu senhorio, para que dessa forma, com esse estilo de vida centralizado em Jesus, a nossa vida possa frutificar para a glória de Deus. A glória é só do Senhor, amados. Queria que você parasse nesse momento e pensasse como é que Deus chamou você. Aquele dia em que alguém foi usado por Deus para falar o Evangelho, e o Espírito Santo agiu de tal maneira que produziu em mim e você arrependimento e fé em Jesus. Sabe o que Deus fez? O Espírito Santo entrou em nós e nos colocou no corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Isso é obra sobrenatural, querido. E Ele nos salvou, e Ele continua agindo, nos santificando, nos capacitando para darmos continuidade a essa obra, de chamar outras pessoas, através do nosso testemunho, através da pregação do Evangelho, para que homens e mulheres façam parte desse povo que o Senhor separou para essa missão. Deus está em missão, e Ele está edificando um povo, e esse povo é chamado dia a dia, através da mensagem do Evangelho, através dos discípulos de Cristo. Fazer discípulos é uma atividade, não é uma atividade humana estabelecida, mas sim o que Deus está fazendo para levar todas as coisas ao seu objetivo final, a glória de Jesus Cristo. O objetivo final é que Jesus seja glorificado. E nós fomos chamados a participar desse propósito. Deus está salvando vidas, edificando o seu povo na terra, para a glória do Senhor Jesus, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Amém? Por que fazer discípulos? Porque Deus está em missão, porque essa é a missão de Deus. Usar as nossas vidas transformadas, libertas, transportadas do império das trevas para o reino de Deus, para fazer de nós uma bênção nas suas mãos, salvando também outras pessoas para a glória de Deus. Então tenha essa consciência. Por que é importante nós investirmos em alguém? Você que tem um amigo que não conhece o Evangelho, coloque isso diante do Senhor. Senhor, eu queria caminhar com esse amigo. Ou você, minha irmã, tem uma amiga que não conhece o Evangelho. Peça a Deus, Senhor, eu quero uma oportunidade de estudar. Eu tenho estudado o Evangelho de Marcos com uma pessoa no início da sua caminhada. Alguns encontros, 8 encontros. Resuma lá o Evangelho de Marcos. Nós temos um livro que fala sobre isso, discipulando através da Bíblia. Posso te ajudar em dar um caminho para você acompanhar uma pessoa, mas se coloque diante do Senhor, não fique de fora, em nome de Jesus. Essa é a essência da obra de Deus, investir em pessoas que precisam conhecer. Lembre-se, Ele nos libertou do império das trevas a um mundo tenebroso. Só quando a luz de Cristo brilha no Evangelho, é que vidas podem ser trazidas para o reino de Deus. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos omitir, em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando para sermos e fazermos discípulos. Quantas pessoas você conhece que não conhecem a Cristo? Quantas pessoas você conhece e convive com elas, que estão em estágios diferentes em relação ao discipulado? Algumas completamente alheias, não têm nenhum contato com o cristão e você vai ser o primeiro contato. Outras já estão na fase da evangelização, outras precisam
de edificação, de serem estabelecidas, talvez um estudo mais aprofundado, né? Outras já podem ser equipadas e você que já tem mais experiência no Evangelho pode ajudar, treinar, orientar para que ela possa alcançar outras pessoas. Mas o que nós não podemos fazer é ficar parado, é ficarmos alheios àquilo que Deus está fazendo. E eu queria então que você orasse em nome de Jesus, se colocando diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, muito obrigado, porque lemos nessa noite sobre o poder da Tua obra nas nossas vidas. O Senhor nos libertou do império das trevas, Senhor. Essa era a nossa condição espiritual. Quando a Tua palavra nos chegou à mente, ao coração. Obrigado por esse Evangelho poderoso. A Tua palavra define o Evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos no poder do Evangelho, que transforma, que liberta, Senhor. Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí o Senhor nos dá herança no Teu reino. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque pertencemos a um reino eterno, a um reino que não tem fim, Senhor, que não tem limites na história. Bendito seja o Teu nome, Senhor. E nós queremos andar como cidadãos do reino dos céus, queremos caminhar, Pai, de maneira digna desse Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, santifica-nos e usa-nos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós clamamos por aqueles queridos nossos que ainda não são convertidos ao Senhor, que eles sejam convertidos a Ti, pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém.